Olá! Ser bem-sucedido é o sonho de qualquer ser humano, mas a verdade é que muita gente não conhece os hábitos que fazem realmente a diferença. O meu nome é David Santos e o vídeo de hoje é sobre os 7 hábitos que você precisa adotar para alcançar o sucesso, segundo o livro O Monge que Vendeu o Seu Ferrari. Em O Monge que Vendeu o Seu Ferrari, Julian Mantel é um advogado de sucesso. Tem uma vida brilhante, onde o dinheiro não falta, é implacável, dinâmico e viciado no trabalho. Um dia, devido ao seu estilo de vida estressante e desequilibrado, acaba por sofrer um ataque de coração. Este incidente leva-o a mudar a sua vida radicalmente, vendendo todos os seus bens e partindo numa viagem de autodescoberta até à Índia. Lá, viaja para os Himalaias em busca de iluminação espiritual e encontra um grupo de monges sábios que o ensinam importantes lições sobre a vida, sabedoria e felicidade. Hábito número 1. Domina a tua mente. Julian Mantel, o protagonista da história, é convidado pelo líder dos monges a visitar um jardim encantado, um lugar mágico e sagrado que só é conhecido por alguns. O ex-advogado segue o líder dos monges por um caminho sinuoso até chegar a um lago cristalino no meio de uma exuberante vegetação. O líder explica que aquele paraíso representa a mente de cada indivíduo e que, assim como um jardim, precisa de ser cuidada e nutrida para crescer e florescer. Ou seja, a qualidade da nossa vida está ligada à qualidade dos nossos pensamentos. Julian é convidado a observar o lago e a perceber a sua própria imagem refletida na água. Ele percebe que esta está distorcida e que o lago está turvo, o que representa a confusão e a falta de clareza na sua própria mente. O líder dos monges ensina a Julian algumas técnicas que irão ajudá-lo a clarear a sua mente e a encontrar a paz interior. Algumas dessas técnicas são, por exemplo, a técnica do coração de rosa, que diz que devemos meditar com frequência; a técnica do pensamento oposto, que refere que se surgir algum pensamento negativo na nossa mente, devemos substituí-lo logo por um positivo; e, finalmente, a técnica do segredo do lago, cujo fundamento é visualizar todos os dias a pessoa em que nos queremos tornar e o que desejamos ter, e assim atrairemos isso para a nossa vida. E em relação ao segredo da felicidade, os monges diziam: encontra algo que gostes verdadeiramente de fazer, que te apaixona e canaliza todas as tuas energias para isso. Assim, todos os teus desejos se vão realizar. Mas antes de continuarmos, lembra-te de subscrever o canal, ativar todas as notificações e deixar o teu like, pois isso vai fazer com que o YouTube recomende o vídeo a mais pessoas. É muito importante para mim. Hábito número 2. Segue a tua missão. Julian tem uma conversa com um dos monges, o Yogi Raman, que lhe ensina sobre a importância de ter um propósito claro e significativo na vida. O monge explica que muitas pessoas se perdem na busca por riqueza, poder e prestígio, e que a verdadeira felicidade só pode ser encontrada quando descobrimos o nosso propósito interior e o seguimos com paixão e dedicação. Assim, o objetivo da vida é uma vida com objetivos. Descobrir e concretizar a nossa missão de vida traz-nos realização duradoura. Um dos grandes conselhos dos sábios dos Himalaias é definir objetivos pessoais, profissionais e espirituais claros e concretos e, depois, ter a coragem de realizá-los. Algumas das técnicas ensinadas pelos monges de Sivana são o poder da autoexaminação, autoconsciência e autoconhecimento, ou seja, conhece-te a ti mesmo, e o método dos 5 passos para alcançar objetivos, que são: 1. Cria uma imagem mental clara do resultado. 2. Cria uma pressão positiva, ou seja, conta a toda a gente o que vais fazer. 3. Cria um prazo e anota tudo num papel. 4. Trabalha 21 dias seguidos no objetivo. E 5. Diverte no processo.
Julian começa a refletir sobre a sua própria vida e percebe que, apesar de ter alcançado muito sucesso como advogado, ainda não encontrou um propósito verdadeiro que o motive e o preencha. Ele sente-se vazio e insatisfeito e percebe que precisa de procurar uma nova direção para a sua vida. Nunca te esqueças do quão importante é viver com um entusiasmo desenfreado. Nunca deixes de ver a beleza extraordinária de todos os seres vivos. O dia de hoje, este preciso instante, é um dom. Concentra-te na tua missão de vida. O universo vai encarregar-se do resto. Hábito número 3. Pratica o Kaizen. Segundo os monges daquele local paradisíaco, devemos aplicar à nossa vida o autoaperfeiçoamento, ou seja, uma melhoria constante e infindável. A isto se chama Kaizen. Renovado espiritualmente, Julian diz-nos que o autodomínio é o ADN do domínio da vida e que o sucesso exterior começa por dentro. Para além disso, o nosso esclarecimento enquanto seres humanos tem origem no cultivo consistente da mente, corpo e alma. O universo favorece os corajosos. Quando decidires elevar a tua vida ao seu ponto mais alto, a força da tua alma vai guiar-te a um lugar mágico recheado de magníficos tesouros. Hábito número 4. Vive uma vida disciplinada. Sabemos que ser disciplinado é muitas vezes algo que todos nós temos dificuldade em cumprir. No entanto, o renovado Julian Mendel diz-nos que a disciplina se constrói através de pequenos atos de coragem e que quanto mais cultivarmos o embrião da autodisciplina, mais ele amadurecerá. A força de vontade é, assim, a virtude essencial de uma vida plena. São duas as técnicas apresentadas para melhorar a disciplina. A primeira é utilizar mantras em conjunto com a visualização criativa, e a segunda é o voto de silêncio. Um mantra é um conjunto de palavras associadas umas às outras para criarem um efeito positivo. Em sânscrito, man significa mente e tra significa libertar, ou seja, libertar a mente. Um dos mantras que podemos usar é, por exemplo, sou mais do que pareço ser, tenho toda a força e poder do mundo. Em conjunto com isto, podemos fechar os olhos e visualizar que temos força e poder. Podemos até fechar as mãos bruscamente e canalizar as nossas energias para o poder que temos em nós. O ideal é imaginarmos-nos a ultrapassar as situações em que somos mais fracos. Já a técnica do voto de silêncio diz-nos que devemos tirar uns momentos do nosso dia para especificamente fazer silêncio. Os monges acreditavam que controlar a nossa língua, sempre que tínhamos vontade de falar, ajudava a melhorar a disciplina. Declara guerra contra os pensamentos mais fracos que entraram à socapa no palácio que é a tua mente. Eles perceberão que são incômodos e partirão como visitas indesejadas. Hábito número 5. Respeita o teu tempo. Eu ainda não te disse que Julian visita o seu melhor amigo e este fica surpreendido e maravilhado com a sua transformação. Ao contar-lhe a sua história nos Himalaias, com os monges budistas, Julian Mendel revela agora um novo hábito: respeitar o tempo que temos. Mendel aprendeu que o tempo é o nosso bem mais precioso e que este esgota-se rapidamente. Por isso, devemos concentrar-nos nas nossas prioridades, manter o equilíbrio e simplificar a nossa vida, fazendo as coisas que mais gostamos. O tempo esvai-se por entre os nossos dedos, como grãos de areia, e não volta mais. As pessoas que gerem o seu tempo desde muito cedo são recompensadas com uma vida rica, produtiva e gratificante. Hábito número 6. Serve os outros altruisticamente. A conversa entre Julian e o seu melhor amigo John prosseguiu pela noite dentro até ser de manhã. E foi então que aquele homem renovado lhe revelou o 6º hábito para uma vida plena: viver ao serviço dos outros. O ex-advogado explicou ao seu amigo que a qualidade da nossa vida se reduz, no fundo, à qualidade do nosso contributo para o mundo e que, para fazermos com que cada dia seja sagrado, devemos viver para dar. Assim, ao melhorarmos as vidas das outras pessoas,
a nossa própria vida eleva-se à sua dimensão suprema e ficamos altamente realizados. Por isso devemos praticar diariamente o bem, dar a quem necessitar e cultivar relações mais profundas, porque, na verdade, o ser humano é um animal social e não foi feito para estar sozinho. A coisa mais nobre que podes fazer é entregar-te aos outros. Começa por concentrar-te no teu objetivo supremo. Hábito número 7. Vive no presente. Julian Mantel disse a certa altura: "Tens uns filhos lindos, John. Não deixes de ver a floresta para lá das árvores. A melhor prenda que podes dar aos teus filhos é o teu amor. Conhece-os. Mostra-lhes que eles são muito mais importantes que as recompensas fugazes da tua carreira profissional. Em breve, eles vão seguir as suas próprias vidas. E então será demasiado tarde. O tempo terá passado." Esta declaração de Julian remete-nos para o facto de devermos aproveitar cada momento do presente enquanto é tempo, pois um dia pode ser tarde. Ele conta-nos que a sabedoria dos monges dos Himalaias é certeira. Vive no agora, saboreia o dom do presente. Nunca sacrifiques a felicidade em nome da conquista. Aprecia a viagem e vive cada dia como se fosse o último. O agora transformado Julian Mantel praticava diariamente a gratidão enquanto estava na Índia, junto dos monges. Assim, ao agradecer por cada dia, ele estava a valorizar a sua própria vida e a cultivar o seu destino. Estamos todos na Terra por um motivo especial. Para de ser prisioneiro do teu passado. Torna-te o arquiteto do teu futuro. E agora que já te mostrei os 7 hábitos para o sucesso, vou recapitular para não te esqueceres de nenhum. Aqui estão eles. Hábito número 1. Domina a tua mente. Hábito número 2. Segue a tua missão. Hábito número 3. Pratica o Kaizen. Hábito número 4. Vive uma vida disciplinada. Hábito número 5. Respeita o teu tempo. Hábito número 6. Serve os outros altruisticamente. Hábito número 7. Vive no presente. Muito obrigado por teres assistido e até ao próximo vídeo.